Olá pessoal, vamos supor aqui que a gente vai analisar aqui um circuito, né? Um circuito genérico tem várias fontes aqui, tem duas fontes de tensão, a fonte corrente, valores genéricos, várias resistências, e eu tenho conectado a esse circuito aqui uma resistência RL, que eu vou chamar de uma resistência de carga. Se eu quiser calcular a tensão e a corrente, a potência que é dissipada nesse resistor RL, né? Conhecido os valores aqui das resistências R1, R2, das fontes independentes do meu circuito, eu poderia aplicar um método aqui de análise de malhas ou de nós para resolver esse circuito e determinar lá o potencial e a corrente e, por fim, a potência no resistor RL dissipada, né? Agora, se eu quiser substituir o RL por uma faixa de valores ou verificar diferentes valores, né, de RL, o mais fácil é a gente substituir esse circuito aqui, poderia ser feito para um único valor também, como a gente viu aí nas últimas aulas, por um equivalente, né? Toda essa rede aqui, ó, todo esse circuito, se eu estou interessado unicamente na potência, na corrente ou no potencial naquele resistor RL, né? E principalmente se eu quero mudar, se eu quero alterar valores daqueles RL, testar diferentes valores de RL, é muito mais interessante então se eu pegar essa parte aqui, o que eu estou chamando de redeado, meu circuito, e substituir por um equivalente. Eu posso substituir por um equivalente de Thevenin, por exemplo. Poderia ser um equivalente de Norton também. Não tem problema, vai simplificar minha análise da mesma forma. Então, se eu substituir essa rede A por um equivalente de Thevenin, a gente simplifica todo aquele circuito, aquela rede A, por uma fonte equivalente, que vai ter um valor VTH, insere com uma resistência, um certo valor aí, RTH. Okay? E aí, esse circuito equivalente aqui, ele vai alimentar a mesma potência, a mesma corrente, o mesmo potencial para a minha carga RL, independente do valor que RL que eu atribuí para RL, né? Vamos dizer que eu queira testar aí diferentes valores de RL, desde 1 ohm até 100 ohms, né? Então, se eu quero testar 1 ohm, 2, 3, 4, 5, até 100 ohms, né? Calcular, por exemplo, a potência que vai ser recebida aqui, no circuito original fica muito mais complicado. Agora, se eu substituir essa rede A por um equivalente de Thevenin, né, então eu posso facilmente determinar a corrente que circula aqui nesse circuito. No equivalente de Thevenin é muito mais simples de ser determinado. Então eu posso determinar a corrente aqui simplesmente por vai ser essa tensão VTH dividido pela resistência de Thevenin mais a resistência de carga, né? E aí, se eu quiser determinar a potência entregue aqui em RL, então eu simplesmente faço RL vezes I ao quadrado, sendo I essa relação aqui, eu tenho uma relação da potência que vai ser dado por RL vezes a tensão VTH ao quadrado, dividido aqui tudo isso por RTH mais RL ao quadrado, ok? Que eu multipliquei, que eu substituí essa expressão da corrente aqui, elevado ao quadrado, então me dá uma expressão, uma equação para a potência dissipada, tá? E aí, se eu quiser testar para aquela faixa de RL, variando aí desde 1 ohm até 100 ohms, né? De 1 em 1 ohm, então fica muito mais fácil de testar esses diferentes valores de potência aqui por essa relação que eu extraí do equivalente de Thevenin, né? Do que resolver esse circuito original aqui para diferentes valores, né? Então o equivalente de Thevenin me ajuda a, por exemplo, a simplificar as contas aqui se eu estou interessado em testar apenas ou conhecer apenas os parâmetros elétricos em uma parte do meu circuito, que no caso aqui é essa resistência de carga R. Se eu não alterar a minha rede A do circuito, né, então os valores do equivalente de Thevenin, a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin não vão se alterar se eu não modificar a minha rede A. Eu posso modificar para qualquer valor de RL, né? Desde que se eu não mexer na parte da rede A, aqui que eu representei pelo equivalente de Thevenin, então esses valores de VTH e RTH não mudam. Então, essa expressão da potência aqui
esse valor aqui não muda e esse valor não muda. Ela muda apenas em função da própria resistência RL. Tá? A gente pode observar também que a expressão aqui, a forma, né, do comportamento dessa potência aqui em função de RL é uma forma quadrática, então a gente pode esperar um comportamento, uma parábola, né, algo do tipo uma parábola, mas só que vai ser RL sobre RL ao quadrado, então, ou 1 sobre RL, alguma coisa desse tipo. E daqui a pouquinho também a gente vai fazer mais uma análise e ver se a gente consegue encontrar um máximo dessa potência. Né? Agora vamos supor que... Vamos fazer uns cálculos aqui com números, atribuindo, digamos que essa tensão de VTH aqui, para um certo circuito, a gente encontra aqui uma tensão de 8 volts e uma resistência de 9 ohms, para a resistência de Thevenin, de tal forma que aquele circuito, o equivalente de Thevenin, ele fique com... Então, o equivalente de Thevenin daquela RDA seja uma fonte de 8 volts em série com uma resistência de 9 ohms. Okay? E aqui está a minha carga RL. Então, se a gente testar para um valor de RL dado em ohms de 1 ohm, né, e a gente substituir nessa equação que vai ficar potência em RL, vai ser agora RL vezes 8 ao quadrado, dividido por 9 mais RL ao quadrado. Okay? Só substituindo o valor de RL, 1 aqui, a gente vai encontrar então a potência RL de 640 miliwatts. Se eu aumentar um pouquinho mais esse valor de resistência para 2 ohms, né? Então a gente deve encontrar um valor aí de aproximadamente 0,57 watts. Se continuar aumentando, vamos supor para 8 ohms aqui, a gente vai achar uma potência de 1,77 mais ou menos watts, né? E continuar aumentando até um valor, vamos lá, 18 ohms, a gente vai ter um valor aqui aproximado de 1,58 watts. E vamos supor aqui um outro valor de 22 ohms, né? Só testando alguns números, 1,46 watts e por aí vai. Se eu continuar aumentando aqui a resistência, agora a minha potência ela começa a cair novamente. Bom, só testando com esses valores aqui, né, aleatórios, vamos dizer assim, então a gente tem um certo valor de potência para 1 ohm, partindo de 640 miliwatts, aumentando a resistência para 2 ohms, esse valor da resistência RL, a potência fornecida por RL por esse mesmo circuito aumentou, né, para 1,05 watts. Se eu aumentar novamente para 8 ohms, essa resistência RL, em relação ao meu teste anterior de 2 ohms, ele aumentou novamente, foi para 1,77 watts, né? E aí depois eu testei valores bem superiores, aumentei para 18, por exemplo. Mas aí eu noto que aqui nesses 3 primeiros valores, né, a potência foi subindo, a potência entregue para essa resistência RL subiu. Mas lá, se eu substituir para 18 ohms, né, a potência caiu para 1,58 em relação ao meu teste anterior aqui, que foi para 8 ohms. E aí, substituindo o RL por um valor de 22 ohms, caiu novamente. E se eu continuar aumentando o valor da resistência aqui, testar para outros valores maiores ainda do que 22 ohms, eu vou verificar que a potência entregue ao RL vai continuar caindo, né? Faz algum sentido, porque se eu aumentar demais o valor da resistência RL, o que deve acontecer nesse circuito? Se eu continuar aumentando indefinidamente
o valor de RL, né? Então, se RL, por exemplo, se RL começar a aumentar demais, de certa forma que ele tenda para um valor muito alto, um valor infinito, a corrente que vai fluir nesse circuito, ó, a corrente depende dessa expressão. Se o RL tender para infinito, um valor muito alto, a corrente que circula aqui vai tender para 0 amperes, né? Então, se o valor da resistência ali for um valor muito alto, a corrente vai tender a 0, e aí a potência também vai tender para 0, né? Porque simplesmente se eu não tenho corrente circulando pelo elemento, então a potência é nula. O que seria essa resistência muito alta? Seria o caso extremo de eu deixar um circuito aberto aqui. Em vez da resistência, ter um circuito aberto. Isso seria uma resistência infinitamente... uma resistência muito alta, né? Então seria praticamente um circuito aberto. Teria corrente nula e potência nula. Então a gente nota um comportamento aqui, é possível notar um comportamento, né? De que a potência ela começa num valor, para esses valores que eu testei aqui de resistência, um valor baixo, ela aumenta, né? Até que ela atinge, eu achei aqui um valor máximo, em torno aqui de 1,77, mas eu não testei valores logo após 8 ohms, né? Testei bem depois, mas eu pelo menos é possível perceber que depois aqui para certos valores ela começa a cair a potência entregue para essa resistência RL. Se a gente pegar então para vários, para diferentes valores, eu testar aqui RL eu testei aqui, por exemplo, fazendo mesmo RL variar desde 1 ohm até 100 ohms, né? E com uma diferença aqui, um delta RL, né, de um para outro de 1 ohm, né? Poderia ter pego menos, mas de 1 em 1 ohm. E aí, plotando essa função de potência aqui, para esse circuito equivalente de Thevenin, com uma fonte de 8 volts e uma resistência de 9 ohms, gera este gráfico aqui, ó, de potência pela resistência RL. Tá? Então ele está aparecendo aqui, o primeiro ponto começa aqui em 1 ohm, né? Então esse primeiro ponto é para 1 ohm. Ele está gerando uma potência ali um pouquinho próximo ali de 0,65 watts, né? E aqui nesse gráfico eu plotei até mais ou menos 80 ohms, né? Mas continuasse a 100 ohms ele está... Então, no gráfico aqui a gente consegue observar que potência máxima ocorre para RL igual a 9 ohms, né? E esse valor de potência vai ser 9 vezes 8 ao quadrado dividido por 18 ao quadrado. A potência, então, de RL para 9 ohms vai dar aqui 1,7778 watts, né? Um valor um pouquinho maior do que a potência calculada para 8 ohms, né? Significa, observando o gráfico, então, né, plotando aqui essa variação, se a gente continuar aumentando o valor da resistência, a potência vai caindo, né, até valores aqui nesse gráfico plotado até próximo de 80 ohms, o valor da resistência, então ela vai caindo
à medida que a resistência aumenta, né? Então esse valor de máximo aqui ele acontece exatamente, analisando a curva, em 9 ohms, para uma resistência de carga de 9 ohms, né? Então para este circuito aqui, este equivalente de Thevenin, a maior potência que a gente tem enviada para essa resistência de carga ocorre quando ela vale 9 ohms, né? E a gente vai ver que essa resistência, olha só, ela deu exatamente igual o valor dessa resistência, que é a resistência série do equivalente de Thevenin. Será que isso é coincidência ou não? A gente, analisando só um caso aqui, não pode dizer se é coincidência ou não, né? De que o máximo valor de potência obtido por essa resistência de carga ocorre se ela tiver um valor de 9 ohms, que nesse caso, nesse circuito, é igual à minha resistência de Thevenin, do equivalente de Thevenin. Analisando só esse caso em separado, não é possível determinar se isso é coincidência ou não, né? A gente teria poder, mesmo que a gente fizesse para vários circuitos diferentes aí, né, testasse para um outro valor, um outro circuito equivalente Thevenin com uma resistência diferente e testasse os valores de resistência e chegasse ao mesmo ponto, poderia ser, enfim, poderia concluir que não é coincidência ou não, mas uma forma mais precisa ainda, né, de determinar é fazendo, bom, se a gente tem que a função dessa curva aqui, ela é ela é a potência PRL e é dado por RL vezes 8 ao quadrado dividido por 9 mais RL ao quadrado. Então é possível determinar esse máximo aqui, para essa curva, pelo ponto, esse ponto aqui, em que a derivada dessa função PRL por DRL, né, no caso aqui a minha variável é a resistência de carga mesmo, né, o ponto onde essa derivada é igual a zero, né?